Boa noite, Margarida, boa noite, Esther, Marilene, boa noite. Todos caíram. Bom, vamos vibrar OM 3 vezes. Inspira. Namastê, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Namastê. Eu sou Vladimir Ersen, idealizador da rede de confiabilidade. Então, Eduardo, o que acontece aqui, nós agora temos a repetição de 21 OMs, após ler a oração, seguida da meditação de 12 minutos. E depois tem a leitura do livro, que é Contentamento, um diálogo do Dalai Lama com o arcebispo Desmond Tutu. E assim se encerra. Então vamos à prática. Acomode-se na sua postura meditativa. Desligue-se do mundo lá fora. Trazemos a consciência do mantra da paz. Que sejamos guiados da morte para a vida, da falsidade para a verdade. Que sejamos guiados do desespero para a esperança, do medo para a confiança. Que sejamos guiados do ódio para o amor, da guerra para a paz. Que sejamos guiados para a vida, para a verdade, para a esperança. Que sejamos guiados para a confiança, para o amor, para a paz. Que a paz preencha nosso coração, nosso mundo, nosso universo. Paz, paz, paz. E assim damos início à repetição do OM, 21 vezes. Inspira. Oh
Jaya. Desfrute do mantra. Damos início à meditação. Sustente a postura confortável. Realize Pratyahara, recolhendo os sentidos da relação com o mundo lá fora. Mantendo a percepção interna, sentindo. Até mesmo o que há de mais sutil que acontece em você. Mantenha a mente num fluxo contínuo, contemplando a respiração. O ar que entra, o ar que sai. Todos aqui presentes já são experientes. Já sabem, já têm toda a clareza que a mente deve permanecer. Temos como objetivo manter a mente contemplando a respiração, registrando com sorramo. Permanecemos na morada da paz, contemplando. Mas se acontecer de algum pensamento me levar para algum outro lugar, em algum momento eu me dou conta, gentilmente eu retorno para a morada da paz. E continuo sustentando a contemplação da respiração. Então nós vamos permanecer um longo tempo em silêncio. A prática é simples. A mente deve permanecer atenta, presente. A respiração deve acontecer livremente. E eu, desse lugar de serenidade, quietude, paz, contemplo e registro
Soham. Soham. Algum pensamento lhe atraiu e lhe distraiu? Te levou para fora da sua morada? Retorne e permaneça. Soham. Não se preocupe com o tempo. O sino irá tocar. Você deve permanecer presente, consciente. Mesmo quando entra num estado de total e profunda quietude, onde há um silêncio dentro de você, ainda assim você está presente, consciente.
Vamos unir as mãos no peito em prece. Assimilar esse momento. Absorver esse lugar de paz que há em ti. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam felizes. Deixa eu trazer um elemento. Mais tempo em silêncio. Abre mais espaço, né, para a mente se distrair. Ou não. Ou abre mais espaço para aprofundar. A atenção para não dormir. Não que tenha algum problema, mas se sai do estado de consciência meditativo, se dormir. Um dos elementos para ajudar a presença a se manter presente é o Mula Bandha, porque você mantém uma ação, você mantém um movimento, né? Uma sustentação. Todo o corpo ele tem uma estrutura. Para permanecermos sentados, nós temos grupos musculares de sustentação, de manutenção da postura. Mas ainda assim, quando a postura está alinhada, esses músculos eles vão se acomodando, né? Então, quando se começar a se perder muito pelo prolongamento do silêncio, um recurso que temos é a manutenção do Mula Bandha, que isso mantém a presença, né? Você não distrai, você tem uma sustentação. E aí você mantém a presença. Então é uma leve sustentação, um leve Mula Bandha. Além do que, com isso está facilitando o fluxo de energia na dinâmica de ascensão, que é o que nós queremos, né? Que a energia faça um movimento de ascensão e venha nutrir centros elevados de consciência. Então, é uma dica. Fica uma dica. E vamos à leitura, a rica leitura. Orientações preciosíssimas que saem desse livro. Deixa eu botar aqui. Espera aí, faltou voltar. Paramos aqui ontem. O que é o sofrimento senão uma viagem com solavancos? Toda vida tem o seu caminho e ninguém consegue evitar alguns solavancos inevitáveis. Mas muita coisa é determinada pela nossa própria percepção da viagem. A nossa mente é o eixo que costuma determinar se a experiência foi com solavancos ou suave. Continuando,
Esse ponto continuou comigo de forma quase literal quando fui para Dharamsala, em janeiro, com Peg Callahan, vários meses antes das conversas. Peg era a responsável por filmar a semana em Dharamsala. Desculpa. E nós fomos preparar a visita que aconteceria em abril. Nosso voo de volta de um aeroporto encoberto por nuvens em Dharamsala foi cancelado. Então embarcamos em uma expedição com solavanco e ventos até o aeroporto mais próximo, segurando firme nas alças do carro enquanto quicávamos e éramos jogados de um lado para o outro. Tentamos muito não ficar enjoados e nos distraímos contando, um para o outro, histórias engraçadas de nossas viagens, esticando ao máximo cada caso durante a viagem acidentada de 6 horas. Temos percepções acerca das nossas experiências e nós as julgamos. Isso é bom, isso é ruim, isso é neutro. 3 possibilidades de julgamento. Isso é bom, isso é ruim, isso é neutro, explicou o Dalai Lama. Então, temos as reações: medo, frustração, raiva. Nós percebemos que esses são apenas diferentes aspectos da mente. Não são a verdadeira realidade. De forma semelhante, o destemor, a bondade, o amor e o perdão também são aspectos da mente. É muito útil conhecer os sistemas das emoções para compreender como a nossa mente funciona. Então, quais são? Medo, frustração, raiva. Destemor, bondade, amor e o perdão. Quando um medo ou uma frustração surge, temos que pensar sobre o que está causando tal sentimento. Na maioria dos casos, o medo é apenas uma projeção mental. Quando eu era jovem e morava em Potala, havia uma área que era muito escura e havia histórias sobre fantasmas ali. Então, quando estava passando por aquela parte do castelo, eu sentia uma coisa. Era completamente uma projeção mental. Não, discordou o arcebispo com a expressão assustada. Havia fantasmas lá. O Dalai Lama riu e disse: quando um cachorro louco se aproxima, latindo e arreganhando os dentes, então você precisa ter medo. Isso não é uma projeção mental. Então, você precisa analisar as causas do medo. Com a frustração, em geral, você vê alguém e você tem uma projeção mental, mesmo quando a expressão do seu rosto é neutra. De forma semelhante, quando você vê as ações de alguém, você tem uma projeção mental, mesmo quando o comportamento é neutro. Então, você precisa perguntar a si mesmo se a sua frustração se baseia em algo real. Mesmo se alguém criticá-lo ou atacá-lo, você deve pensar: por que isso aconteceu? Essa pessoa não é seu inimigo de nascença. É interessante pensar nisso, né? Nós não temos inimigos de nascença. Determinadas circunstâncias provocaram uma reação negativa naquela pessoa em relação a você. As causas podem ser muitas, mas em geral, sua própria atitude constitui um importante fator que não pode ser ignorado. No estresse nós estudamos isso, né? O desejo, despertar o desejo de vingança no outro, ou despertar o desejo do seu sucesso no outro.
Você percebe que isso aconteceu por causa de algo que você fez no passado e do qual a outra pessoa não gostou. Então, você percebe a sua própria parte na crítica ou no ataque da outra pessoa em relação a você. Que coisa! E a intensidade da sua frustração e da sua raiva diminui de forma automática. Vou reler porque bocejei e perdi aqui. Você percebe que isso aconteceu por causa de algo que você fez no passado e do qual a outra pessoa não gostou. Então, você percebe que a sua própria parte na crítica ou no ataque da outra pessoa em relação a você, e a intensidade de sua frustração e da sua raiva diminui de forma automática. Essa é o aspecto da meditação analítica, né, que você vai analisando. Daí, você também percebe que a natureza básica humana é bondosa, compassiva e que a pessoa não quer lhe fazer mal. Assim, você percebe que a emoção dela resulta de algum mal entendido ou informação equivocada. Percebe que as ações dessa pessoa são provocadas pelas próprias emoções destrutivas. Você pode desenvolver um senso de preocupação, compaixão e até sentir pena pela dor e pelo sofrimento da pessoa. Como é triste o fato de essa pessoa estar fora de controle ou ter um sentimento tão negativo. Em vez de frustração e raiva, você sente pena da outra pessoa e se preocupa com ela. Mudou totalmente a situação, né? Assenti e disse: porém, às vezes a nossa frustração não depende de outras pessoas, mas sim de circunstâncias além do nosso controle. Por exemplo, não podemos controlar voos cancelados. Quando eu era jovem e muito ávido por fazer alguma coisa, começou o Dalai Lama. E então eles anunciavam que haviam um atraso ou um cancelamento do voo, e eu ficava com raiva e às vezes com raiva do piloto ou da companhia aérea. Antes de ter voos de Dharamsala para Delhi, eu ia até a cidade de Jammu, uma viagem de mais ou menos 4 horas para pegar um avião. Certa manhã, todos os passageiros já estavam a bordo do avião quando anunciaram o cancelamento do voo e que todos deveriam deixar a aeronave. Mais tarde, fui informado que o piloto não aparecera porque tinha bebido muito na noite anterior. Com isso, todos começaram a reclamar e eu também me senti frustrado. Aqui paramos hoje. Coisas de Índia, né? O piloto encheu a cara e não conseguiu chegar para o voo. E Dalai Lama tem raiva, né? E declara naturalmente que sentiu raiva e frustração. Nós precisamos ir conhecendo essa dinâmica da mente. E aí nós começamos a perceber que ter raiva, ter tristeza, todos esses sentimentos não é uma propriedade nossa, já vem no pacote de todo ser humano. Raiva, inveja, bondade, generosidade, preocupação, tudo isso que acontece na mente vem no pacote do ser humano, é do ser humano. Então não é alguma coisa que é minha, personalizado. Faz parte de todos nós. E nós precisamos reconhecer, acolher e administrar. O professor Hermógenes tem uma fala que ele diz
o quanto você tem sido um bom administrador dos talentos que Deus lhe deu, daquilo que você deve compartilhar e daquilo que você deve amenizar em você. Então a bondade é alguma coisa que nós devemos cultivar e compartilhar. A raiva é alguma coisa que nós devemos ir amanando, diminuindo, guardando, mas ela está presente, não dá para negar. É administrar todos os talentos que Deus nos deu. Namastê, uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos proteja. Amanhã fica o convite, amanhã vamos bater um papo, vai ser uma live, eu vou contar um pouco da minha história na rede Confiabilidade, amanhã, 8h30 da noite, no meu canal do YouTube. Vou contar um pouco da minha história, dessa minha trajetória. Hoje eu considero que eu tenho um nível de satisfação com a vida bastante bom, um entusiasmo com a vida bastante bom, e algumas pessoas me conhecem de muito tempo. Jordan, por exemplo, não sei se ainda está aí. Algumas pessoas me conhecem de muito tempo e sabem que isso é uma característica, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Fui uma pessoa muito temerosa e tal. Não que eu não seja ainda, mas hoje eu tenho um nível de satisfação com a vida muito bom. E amanhã eu vou contar um pouco da minha história e contar um pouquinho desse trajeto que eu acredito que me trouxe até aqui. Tenho um sentimento, tenho esse entusiasmo, acordo sempre entusiasmado com o dia, e tenho um sentimento de ter sido bem sucedido na vida. Apesar de não ter dinheiro no banco, apesar de estar vivendo de contribuições solidárias, tenho um sentimento de que sou bem sucedido na vida. Vamos conversar um pouquinho sobre esse trajeto amanhã. Todos estão convidados, convidem pessoas, amigos. Estaremos juntos amanhã, 8h30 da noite. Namastê. Deus nos abençoe. Tchau. Boa noite. Boa noite.